Unidade 4. Aspectos da Revolução Industrial no Brasil. Aula 13.2. Conteúdo: Período dos regentes no Brasil. Habilidade: identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado durante as regências. Então vamos começar a nossa aula. Vamos à nossa primeira imagem aqui. Nós temos aí período dos regentes ou período regencial. O que é o regente, senhores? É aquele indivíduo que governa enquanto o imperador não pode. D. Pedro I abdicou, renunciou ao trono, voltou para Portugal. Pedro de Alcântara é ainda muito jovem, tem 5 anos de idade. Portanto, a nossa Constituição dizia que o monarca só podia assumir o trono a partir de 18 anos de idade, quando fosse declarada a sua maioridade. Portanto, Pedro de Alcântara não poderia assumir o trono, isso que tinha 5 anos de idade. Aí a gente tem um problema, quem vai assumir? Os regentes. Tá? Nesse período aí, que vai de 1831 a 1840, nós temos nesse período uma breve experiência de descentralização. Tá? O que aconteceu? O governo central, o governo dos regentes, deu uma certa liberdade para as províncias para que elas se autogerenciassem. Foi a primeira experiência, mais ou menos, de uma federação, como nós temos hoje, mas que não deu muito certo, porque resultou numa série de rebeliões. Nós já tocamos um pouco no assunto delas aqui, principalmente sobre a cabanagem, que é nesse período. Tá? Então a gente vai ter uma série de rebeliões que acontecem por conta dessa descentralização do poder. Foi dado às províncias uma certa autonomia em função de que os regentes tinham muitos problemas políticos para resolver. Então a gente vai ver aqui a abdicação. A abdicação de Pedro I. Aqui, Pedro I abdicando, né? Ele está entregando a sua abdicação, e aqui o Pedro de Alcântara, que é quem vai assumir o trono posteriormente, mas como os senhores podem ver, ainda é um menino, né? É uma criança, está no colo de sua mãe ali. Então, observem bem, senhores, nós temos aqui uma situação complicada no Brasil. O imperador foi embora, o imperador que ficou era muito jovem, portanto, assume uma regência. E nós temos, senhores, 4 períodos regenciais. A regência trina provisória, eram 3 regentes que ficaram provisoriamente há alguns meses, em 1831. A regência trina permanente, 3 pessoas que vão governar de 1831 a 1835. 1835 é o ano que começa a cabanagem. A regência trina permanente dura até 1835. De lá, uma regência una. O uno porque é apenas uma pessoa. E quem é esse primeiro que vai governar? É um padre, chama Padre Antônio Diogo Feijó, que vai governar de 1835 a 1837. E a regência una, outra regência una, de Araújo Lima, que vai de 1837 a 1840. Portanto, senhores, nós temos aí esse período de 9 anos, onde nós temos uma alternância no poder. E observem aqui a nossa imagem, o jovem imperador e aqueles regentes que estão cuidando dele, tá? Que estão cuidando no governo para que ele assuma. E nesse momento ele vai ser tutelado, Pedro de Alcântara vai ser tutelado por um dos homens mais inteligentes da nossa pátria, do Brasil, que foi o José Bonifácio. José Bonifácio vai cuidar do jovem imperador, vai educá-lo, vai ensiná-lo nas artes da governança, da política, da economia. O garoto aprendeu a falar várias línguas, então ele se torna um estudante muito aplicado.
Mas, nesse período aí, quem está governando são outras pessoas. E ele apenas está usufruindo de ser um jovem imperador sendo tutelado, tá? Então, grupos políticos desse período. Senhores, grupos políticos. O que é a política? Eu preciso falar para os senhores um pouco sobre o que é política, no âmbito mais preciso da palavra. O que é política? A política é a arte de convencer o outro a fazer aquilo que eu quero. Então, entendam. O que é a política? Observem bem, como isso que eu vou falar vai fazer sentido se vocês colocarem no nosso dia a dia. Então, o que o político faz? Ele tenta convencer você a fazer aquilo que ele quer. Mas sendo que você só vai dar esse aval para ele se você tiver suas necessidades atendidas também. Então, isso é a política. E nós somos seres políticos. Nós, seres humanos, somos seres políticos. Nós vivemos em sociedade. Portanto, a alternância de poder e a luta pelo poder faz parte do nosso cotidiano. Observem dentro da sala dos senhores quantas pessoas têm um desenvolvimento, falam mais do que outro, outros têm mais ideias, mas não falam, outros têm ideia e colocam em prática. Isso é o desenvolvimento político da nossa sociedade. Somos seres políticos, buscamos satisfazer a nossa necessidade, muitas vezes com violência, às vezes de forma de convencimento, que no meu entendimento é a melhor forma, e muitas vezes também da forma de imposição. Então, senhores, a política é isso. Então, sempre vai haver política na nossa vida, na nossa sociedade. E é importante que entendamos isso como um elemento primordial para que possamos reivindicar os nossos direitos. Senhores, é muito desagradável quando a gente ouve por aí jovens dizerem o seguinte: política não me interessa. Mas é a partir da política que nós temos preço do pão, da gasolina, das roupas que vestimos, da energia que temos em nossas casas. Então, a política é sim importante. E saber lidar com a política é mais importante ainda, no meu entendimento. Então, é sempre bom a gente saber o que é a política para a gente poder lidar com ela. Então, pense nessa questão da política. Tentar convencer o outro a fazer aquilo que eu quero. Quando o político chega lá na TV, lá na campanha eleitoral, eu sou como vocês? Será que é, cidadão? Eu vou fazer o bem para vocês? Por que isso? Então, há sempre um jogo de interesse, um jogo de valores que são colocados em voga. Tá? E o Brasil passa hoje por uma grande crise no entendimento do que é política. Tá? Mas vamos voltar aqui à nossa imagem para que a gente possa distinguir os partidos que existiam naquela época. Nós temos, então, liberais exaltados. Liberais são pessoas ligadas a uma liberdade econômica e liberdade política. Então, eles eram federalistas. Eles acreditavam que os estados e municípios deveriam ter uma grande autonomia. Tá? Então, eles queriam mais autonomia para as províncias. Liberais moderados. Esses aqui, eles eram monarquistas. Precisamos de um imperador, mas que esse imperador dê mais liberdade às províncias. Mas tinha que ser o imperador, tá? Então, nós temos já dois partidos, são muito semelhantes, mas tem aí no seu cerne uma diferença. Sustentavam a coroação de Pedro II, mas com restrições ao poder imperial. Então, eles querem o imperador, mas que ele tenha certas limitações no seu poder. Lembrando que tem uma imagem na aula do professor Felipe que o imperador Pedro I diz que ele está acima de tudo. A Constituição é para todos, menos para ele. Ele está acima de todos. Olha a ideia. Nesse momento aqui, se quer limitar os poderes imperiais. Tá? E os restauradores? Esses aqui são monarquistas, mas eles querem quem? Querem o retorno de Pedro I para o trono. Então, nós temos aí três grandes grupos políticos: liberais exaltados, liberais moderados e restauradores. Então, são esses três partidos que nós vamos ter aqui nesse momento durante a regência. Então, o que aconteceu de importante nesse período? Código de Processo Criminal. Em 1832, estabeleceu-se um
Código de Processo Criminal. O que é processo? É a investigação. É como se dá, como é que se faz, qual é o procedimento para se investigar um crime. Então, nós temos o Código de Processo Criminal. Não pode ser feito de qualquer forma, porque se é feito de qualquer forma, pode haver algum tipo de injustiça. Ampliou os poderes dos juízes, juízes passam a ter um pouquinho mais de poder dentro das suas comarcas, determinou o uso do júri popular, do julgamento de crimes graves. Tá? Naquela época, só quem julgava eram os magistrados mesmo, que julgavam. A partir de um determinado momento, a partir da criação do Código de Processo Criminal, havia necessidade de um julgamento feito por um júri, por um grupo de pessoas escolhidas da sociedade. Então, nós vamos ter também um instrumento jurídico extremamente importante, senhor, chamado habeas corpus. E o habeas corpus quer dizer corpo livre. Tá? A Constituição diz que todo mundo tem o direito de ir e vir, portanto, quando ele está preso, é tirado dele o direito constitucional, o direito de ir e vir. Por quê? Porque ele cometeu um crime. Porém, existe um instrumento jurídico chamado habeas corpus que permite que ele possa responder a esse crime em liberdade. Habeas corpus é uma ferramenta jurídica que permite que aquele que está sendo investigado por um crime responda, ou seja, ele faça toda a sua defesa em liberdade. Tá? Isso aí chama habeas corpus. E os senhores veem muito isso na TV, é um julgamento, é um procedimento muito usado com muita frequência nesses crimes, principalmente esses crimes aí mais importantes. Tá? Então nós temos, isso aqui é extremamente importante para entender um desenvolvimento maior do processo jurídico no Brasil. Então nós temos aí, além disso, a criação da Guarda Nacional. Nós ainda temos um exército muito pouco estruturado. Então, em 1831, assim que se inicia o período regencial, nós temos aí a criação da Guarda Nacional. Grupo armado para conter os excessos governamentais. Mas de que governo? Como é que se contém o excesso governamental se é o governo que paga, se é o governo que patrocina? Tá? Para isso, o que acontecia? Essa Guarda Nacional não era remunerada. Então, era um negócio muito complexo. Tá? E outra coisa interessante desse período aqui da Guarda Nacional é que essa Guarda Nacional era composta de todas as pessoas de 18 a 60 anos de idade que tivessem direito a voto. Então, a Guarda Nacional vai ser composta por todos os cidadãos que podem ter direito a voto. Isso quer dizer o quê? Muito pouca gente. Lembrando, a Constituição também estabelece o voto censitário. Então, só podia votar quem tivesse uma certa quantidade de dinheiro. Portanto, só podia ser convocado quem tivesse uma certa quantidade de dinheiro também. Tá? E nós temos um outro elemento aqui, o Ato Adicional de 1834. Esse aqui promove uma maior autonomia às províncias. Senhores, esse aqui é um instrumento, é uma lei, é uma determinação que vai dar mais liberdade às províncias. Por isso que falei no começo que havia aí a primeira experiência de uma certa liberdade no Brasil a partir do estabelecimento da regência. Então, o Ato Adicional de 1834 dá liberdade, concede uma certa autonomia às províncias brasileiras. Adiante, temos aqui o cancelamento temporário do poder moderador. Tá? Lembrando que existem 3 poderes em qualquer parte do mundo, em qualquer constituição moderna, né? Poder executivo, legislativo e o judiciário. No Brasil, acima deles, nós temos os 3 poderes. Acima dele estava o poder moderador, ou seja, o imperador ele mandava nos 3 poderes. Atualmente, esses 3 poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário, eles são autônomos. Ou seja, eles não precisam da concordância entre si. Se respeitam, mas não precisam que um intervenha nos direitos do outro. Nesse momento aqui, senhores, o poder moderador ele é
deixado de lado, ele é cancelado temporariamente, até Pedro II retornar, assumir o trono. Outro elemento que vai dar uma certa liberdade às províncias. As províncias hoje são chamadas de estados, tá? Assembleias provinciais permitia que a província criasse impostos locais e nomeasse e demitisse funcionários públicos. Senhores, importante entender que são os impostos que pagam os salários dos funcionários públicos, policiais, professores, médicos, enfermeiros que trabalham em instituições públicas. Todos esses são pagos através do recolhimento de impostos. Tá? Então, daí a importância das assembleias provinciais poderem cobrar impostos para poder manter a máquina governamental nos estados e municípios de uma forma mais efetiva. Agora a gente vai ter aqui as principais revoltas regenciais. No período que vai de 1831 a 1840, ocorreram algumas revoltas extremamente importantes. A cabanagem, que já falamos sobre ela, mas vamos falar mais um pouquinho hoje para relembrar, tá? Ocorrida no Grão-Pará, Rio Negro, entre 1835 e 1840. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha acontece no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que vai de 1835 a 1845. Ou seja, essa aqui ela passa o período regencial em 5 anos. Balaiada, que ocorre no Maranhão, e a Sabinada, que ocorre na Bahia. Essas aqui são as principais revoltas regenciais. Aqui, aquela que nós já falamos sobre elas, mas vamos relembrar um pouquinho mais. Cabanagem foi chamada assim por causa dos revoltosos que moravam em cabanas. Aqui a gente tem uma imagem muito interessante. O cabano chama essa pintura, né? Mostra aí o caboclo paraense armado, né? Tem aí uma espada, uma pequena espada, tem uma garrucha e um alforge, aonde ele guarda as armas. Observa que o cara está com uma calça toda rasgada e um chapéu de palha, ou seja, era assim que se vestiam os cabanos. Por quê? Porque viviam em estado de extrema miséria. Por terem assaltado o arsenal de armas lá de Belém, conseguiram muitos armamentos. Além disso, quando eles invadiam as fazendas dos homens ricos, também roubavam os armamentos que tinham lá. Tá? Então, a gente tem aí os motivos, só para a gente relembrar, total descaso e miséria, que não deixavam que houvesse condições nem de sobrevivência, nem de trabalho. Daí, essa revolta. Vamos falar um pouco mais sobre ela. Aqui nós temos o seringueiro Eduardo Angelim, que esteve à frente do 3º governo cabano. Então nós temos 3 governadores cabanos, o Félix Malcher, Francisco Pedro Vinagre e o Eduardo Angelim, que é esse que os senhores estão vendo aí na imagem. Tá? Apesar de terem governado a província do Grão-Pará e outras cidades, inclusive Manaus, capital do estado do Amazonas, né, não alcançaram seus objetivos permanentemente. Ou seja, chegaram a colocar os cabanos no poder, mas isso não garantiu a eles uma total chegada aos seus objetivos. Isso por quê, senhores? Como nós vimos na aula anterior, em aulas anteriores, o governo federal enviou tropas mercenárias que acabaram derrotando os cabanos. Tá? Nós temos aqui, a luta durou até 1840 e muitos cabanos foram presos. Belém ficou arrasada, destruiu a cidade de Belém, uma grande parte. A grande parte da população foi dizimada. O que é dizimada? Destruída, exterminada, né? Houve um genocídio praticamente na região amazônica, reduzindo muito o número de habitantes das províncias. Então, diminuiu demais a população. Diminuindo a população, eu tenho menos produção, eu tenho menos caça, eu tenho menos pesca, menos produção de farinha. Isso vai gerar também um problema econômico muito grande para essa região, que só vai se recuperar muitas décadas depois. Então nós temos aqui a cidade de Belém sendo destruída, né, por conta dos cabanos, da revolta dos cabanos. Aqui nós já vimos essa imagem, falamos um pouco sobre ela. Tá? Agora vamos sair do norte lá para o sul. A Revolução Farroupilha
ou Guerra dos Farrapos. Aqui nós temos uma imagem, né, de um grupo de farroupilhas, né, partindo para o ataque. Nós temos aí aquilo que foi considerado a bandeira lá do Rio Grande do Sul, de uma província que foi criada, muito parecida ali, aliás, inclusive muito semelhante à bandeira da Alemanha, por conta também de muitos nativos alemães que tinham lá. Então eles gostavam muito dessas cores e acabaram colocando essas cores na bandeira farroupilha. O porquê farroupilha? Por não haver uniforme para todos. Observa que não é todo mundo que está de uniforme, aqui nós temos várias outras pessoas que estão sem uniforme. Muitos lutaram com as roupas esfarrapadas e maltrapilhas, né? Esses maltrapilhos, essa roupa esfarrapada que deu nome ao movimento. Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Havia falta de armas, senhores. Não havia armamento para todos e botas. Você imagina um exército que vai para uma guerra e não tem armas nem botas. Qual será o resultado disso aí? Mas mesmo assim os gaúchos mantiveram uma luta por 10 anos. Gaúchos, o pessoal de Santa Catarina, todos eles mantiveram essa guerra por quase 10 anos. Então foi um movimento que, apesar de ser um movimento que estava mal abastecido de armas e também de víveres e também de equipamentos, né, a questão logística era muito precária, eles mesmos levavam suas armas. Então eles levavam as suas garrunchas, que é um revólver de um tiro só ou de 2 tiros, uma arma muito antiga, espingardas, adagas, que são facas, punhais, e facas para a luta. Ou seja, eles mesmos providenciaram as suas armas. Senhores, nesse momento da história, nós temos algo muito importante e interessante de se dizer, que é a participação dos negros nessa revolta, nessa guerra, tá? Os negros vão participar ao lado do exército farroupilha. Essa participação, que mais tarde vai levá-los também a uma outra guerra dentro desse período aí, antes da proclamação da República, que vai ser a Guerra do Paraguai, vai fazer com que as pessoas percebam que o negro só é diferente na cor, porque ele luta tão bem e às vezes melhor do que um homem livre. Isso vai fazer com que haja uma certa diminuição no preconceito e no racismo existente no Brasil naquele período. Lembrando que a gente ainda não conseguiu se livrar disso ainda hoje. E naquele período era muito pior, tá? Então, senhores, a participação dos negros nessa luta foi muito grande. Vamos voltar aqui à nossa imagem. Por que, então, que ocorreu essa revolta? Senhores, o charque, lembrando, charque, carne seca. Aqui no Amazonas a gente conhece como jabá. Charque e jabá é a mesma coisa, tá? E o couro produzido pelos estancieiros gaúchos, pelos fazendeiros, estancieiros dos fazendeiros, pagava maiores taxas do que os produtos importados. Isso quer dizer o quê? Que comprar charque e couro do Rio Grande do Sul era mais caro do que comprar da Argentina e do Uruguai. Observa bem, o Rio Grande do Sul fazia parte do Brasil, mas comprar esses produtos deles era muito mais caro do que comprar da Argentina e do Uruguai. É claro que eles iam se rebelar, porque perderam um grande mercado. Que mercado é esse? Principalmente o mercado do Nordeste brasileiro. Então a gente tem aí os motivos para que foi dado começar essa revolução. E aqui nós temos um dos grandes líderes dessa revolução, o Bento Gonçalves, que foi o cara, um grande general, um estadista, foi o cara que governou a República Rio-Grandense durante algum tempo, acabou sendo preso, empreendeu uma fuga espetacular de uma prisão lá no Nordeste. Era um homem muito aguerrido, um homem muito lutador, que tinha um ideal muito grande, tá? Bento Gonçalves. E hoje em dia é nome lá de uma cidade lá do Rio Grande do Sul. E esse aqui, senhores, é o Duque de Caxias. Um homem, um general, um militar extremamente cruel. Era um homem cruel, era um homem que fazia aquilo que tinha que fazer. Se fosse necessário matar mulheres, crianças e idosos, ele matava, sem problema nenhum, tá? Mas ele acaba
em determinado momento ele acaba amolecendo um pouco o coração dele em relação aos rio-grandenses. Tem um momento que ele precisa e ele diz, eu vou sair dessa guerra, eu não aguento mais fazer esse tipo de atrocidade. Então, no finalzinho, ele acaba tendo o comando de 12 mil homens contra apenas 1.000 combatentes da Revolução Farroupilha. Então, nesse momento, o Duque de Caxias, ele acaba vencendo a guerra. Enfraquecido após 10 anos de luta, os farroupilhas aceitaram a proposta do Império, a chamada Paz de Ponche Verde. Essa paz foi assinada entre o Duque de Caxias e o presidente da República Rio-Grandense, que era chamado Gomes Jardim. Então, em 1845, acaba a Revolução Farroupilha por conta da luta comandada por esse homem, o Duque de Caxias, que vai ser um homem extremamente importante durante o período imperial no Brasil, principalmente no governo de Pedro II. É um homem muito importante nesse período, um grande militar. Tá? Observem aqui aquilo que eu estava falando para os senhores. Lanceiro negro da Revolução Farroupilha, um negro, escravo ou ex-escravo, muito orgulhoso por participar de uma guerra, e diz aqui que o acordo foi muito vantajoso para os farroupilhas. Receberam ampla anistia, ou seja, o que é anistia? A palavra anistia significa perdão para crimes políticos. Como uma guerra, ela não é uma guerra, a não ser que seja uma guerra de tráfico de droga, mas a guerra, comumente, ela é uma guerra por questões políticas. Tá? Eles receberam, então, perdão pelos crimes, tá? Liberdade para os escravos que participaram da guerra e, olha o que eles queriam mais, aumenta a taxação sobre o charque importado, ou seja, o charque, o jabá do Rio Grande do Sul ficou mais barato do que o jabá, o charque da Argentina e do Uruguai, e foi muito bom para essa região porque pôde se desenvolver economicamente. Assim, encerrava-se a Guerra dos Farrapos e a paz voltou ao Rio Grande do Sul. Esse é também um grande momento da nossa história, aonde pessoas dirigidas por grandes líderes acabaram se rebelando contra o governo central e isso fez com que eles acabassem conseguindo muito dos seus objetivos, tá? Ao contrário do que ocorre lá aqui no norte do Brasil, por conta de uma série de situações, e lembrando, as guerras, as revoltas, as revoluções, elas ocorrem em contextos diferentes. Então a gente não pode ficar comparando uma coisa com a outra, mas é importante perceber que lá na Revolução Farroupilha houve ali a conquista de alguns objetivos. Senhores, o Brasil estava numa confusão tremenda, ninguém sabia como governar. Os regentes não tinham autoridade política. A autoridade política deles era muito pouca e se limitava ao sudeste do Brasil. Qual era, então, a solução? A daqueles 3 partidos lá, um deles se extinguiu quando Dom Pedro I morreu, que era o Partido Restaurador. Então, se Dom Pedro morreu, não tem mais sentido querer restaurar ele no poder. Então, os 2 partidos que ficaram se tornaram o Partido Conservador e o Partido Liberal. E esses 2 partidos chegaram a uma conclusão. Nós precisamos de Pedro II. Nós precisamos dele. Só que nessa época, em 1840, Pedro ainda tinha 15 anos. Aliás, 14 anos e alguns meses. Vamos arredondar para 15 anos. E a Constituição dizia que ele não podia assumir o trono. Portanto, nós temos um golpe. É dado um golpe, chamado golpe da maioridade. Por quê? Eles acreditavam que somente a figura forte do imperador seria capaz de retomar a ordem, retomar o direito e, por fim, nos riscos de fragmentação do território. Lembrando, esse risco de fragmentação era muito grande, porque a cabanagem, em determinado momento, pensou em separar-se do Brasil e o Rio Grande do Sul chegou a separar-se do Brasil, criando a República Rio-Grandense. Então, através do golpe da maioridade, Pedro chega ao trono, Pedro II, chamado Dom Pedro II,
ascende ao poder com apenas 14 anos de idade. 14 anos e alguns meses, praticamente 15 anos. Então a gente tem aqui a coroação de Pedro II. Aqui nós temos o jovem imperador, que a ideia que se tinha para esse jovem imperador é que, por ser jovem ainda, ele seria facilmente manipulável. Tanto o Partido Conservador como o Partido Liberal iam poder manipular a cabeça do garoto. Lê do engano. Por quê? Porque ele havia sido muito bem treinado pelo José Bonifácio. E acontece justamente o contrário. Em vez de ser manipulado, Pedro II aprende a manipular os dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Tá? Senhores, então, o período regencial começa em 1831, com a abdicação de Pedro I, e acaba em 1840, com a chegada ao trono de Dom Pedro II, com 15 anos de idade. 14 anos e alguns meses, praticamente 15 anos de idade. Então, nós temos aí um período da história que é muito curto, apenas 9 anos, mas que teve grandes reverberações, grandes continuidades com o passar do tempo. Então, senhores, esse período que eu expliquei para os senhores agora, ele complementa o primeiro reinado que o professor Felipe falou para os senhores.